Caros amigos, hoje, por um esquecimento, não iniciei a gravação desta primeira sessão, desta primeira conferência ou aula, como quiserem, do curso sobre São Paulo. Portanto, eu acabei agora essa sessão com umas 20 e tal pessoas, foi bom, foi agradável, mas como houve esse esquecimento da gravação, vou agora fazer a gravação sozinho, digamos assim, para a Câmara apenas, mas porque é importante estas sessões ficarem gravadas, porque, como sabeis, muitas pessoas depois, até alguns dos que assistiram hoje, não podem noutros dias e gostam depois de poder consultar esta, estas gravações. E fica sempre tudo gravado no site do ISTA, que aliás, creio que vai aparecer agora aqui, exatamente. Pronto, ista.pt. Este nosso curso, São Paulo, o Apóstolo e o Teólogo, é um curso gravado e as sessões podem todas ser consultadas no site do ISTA, do Instituto São Tomás de Aquino. Também digo isto aqui, o curso, como sabeis, é sempre gratuito, já faço isto há muitos anos, mas se alguém quiser fazer um donativo ao ISTA, também o pode fazer através deste nível. Pronto. Então, o nosso curso foi divulgado através de um cartaz, onde estavam os dias e também o programa, os 4 pontos do programa, que aparecem mais claramente aqui neste slide, neste quadro. São Paulo, o Apóstolo e o Teólogo. O primeiro dia, que é hoje, são notas mais biográficas, coisas da vida de Paulo e as suas viagens missionárias. Portanto, algo mais biográfico. Os pontos 2, 3 e 4, portanto, terça-feira, quinta e sexta-feira, porque na quarta-feira não há esta nossa conversa, são temas mais teológicos, quer dizer, os conteúdos da vida e da pregação de São Paulo, a teologia de São Paulo. Portanto, hoje algo mais biográfico, nos próximos dias mais a teologia de São Paulo, que é muito interessante, a enculturação e a liberdade, o teólogo do Espírito Santo, se há pessoa que realmente crê que entendeu minimamente o grande mistério do Espírito Santo, foi São Paulo. E também é o homem que fala da radical igualdade dos cristãos, embora seja muitas vezes mal entendido e acusado injustamente do contrário. Então passamos à nossa primeira sessão de hoje e eu nesta gravação vou ser um pouco mais breve, estou a falar apenas para a Câmara, sozinho, não é? Portanto, não vou talvez fazer grandes desenvolvimentos, embora não deixe de falar de toda a matéria, digamos assim. Então, alguns dados biográficos de São Paulo. Os dados biográficos de São Paulo conseguimos, sobretudo, através das suas cartas. Ele escreveu muitas cartas que estão no Novo Testamento, cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses, etc, etc. E também através do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por São Lucas, esse que também escreveu o Terceiro Evangelho, e que acompanhou Paulo em viagens missionárias e, portanto, conta também muito da vida de São Paulo e das suas viagens. Paulo nasceu em Tarso, por volta do ano 8 depois de Cristo. Tarso é uma cidade do sudeste da Turquia, digamos assim. Paulo é judeu, mas nasce em Tarso. O judaísmo sempre teve muita gente na diáspora. No tempo de Jesus, pois, neste tempo de Paulo, havia judeus em Roma, havia judeus em Atenas, havia judeus em Tarso, havia judeus no norte da África, em Alexandria, por todo o lado. Bom, ele nasce em Tarso, no ano 8 depois de Cristo, tem uma formação judaica, com um rabino, um grande mestre, Gamaliel, que era um homem liberal, e o que é curioso é que Paulo, tendo sido educado de uma forma liberal no judaísmo, acaba por ser um religioso judaico muito fanático, digamos assim, tão fanático que começa a perseguir cristãos. Leva muitos presos daqui para acolá, faz viagens para os aprisionar, testemunha as mortes de alguns, um deles, o primeiro mártir cristão, Estevão, que é morto em Jerusalém no ano 36, portanto, quando sabemos, é o primeiro mártir cristão, portanto, uns 6 anos depois da morte de Jesus. Jesus terá morrido pelo ano 30 e Estevão foi martirizado no ano 36.
Paulo era um jovem, 20 e tal anos, digamos assim, e assiste a essa morte e concorda com essa morte. Mas depois dá-se um facto extraordinário. Um dia, quando ele andava nestas viagens de prender cristãos para trás e para diante, indo de Jerusalém para Damasco, capital da Síria, ele converte-se. Ele sente uma luz interior, um chamamento que o faz olhar para a sua vida. Ele diz que é Jesus que lhe aparece e que diz: Paulo, Paulo, porque me persegues? E então Paulo converte-se e vai mudar radicalmente. Ele viveu bastantes anos judeu e a perseguir os cristãos, e agora vai mudar completamente, 180 graus. E vai passar a ser o grande cristão. Mas esta mudança radical, total, na sua vida, não se faz sem um período grande como hoje dizemos nos nossos aparelhos, de reset. Ele tem que refazer a sua vida. Ele tem que refazer tudo aquilo que ele pensava. Ele tem que refazer tudo aquilo em que ele acreditava. E é por isso que o texto da sua conversão, que nos aparece numa das suas cartas, mas aparece também no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, o texto diz que ele sentiu uma luz, Jesus a falar, caiu do cavalo e ficou 3 dias sem ver. Claro, 3 dias sem ver, ele teve muito tempo sem ver, sem perceber. Ele teve que fazer essa reconversão toda da vida e do pensar e da fé. É isso que significa ter ficado tanto tempo sem ver. Mas então ele converte-se e entra na igreja. Mas para entrar na igreja, ele vai pertencer à grande comunidade de Antioquia. Antioquia fica ao norte de Damasco, fica, portanto, entre a Síria e a Turquia. Antioquia foi a segunda grande comunidade do cristianismo primitivo. A primeira foi Jerusalém e a segunda foi Antioquia. E é de lá que Paulo depois vai até partir nas suas viagens missionárias. Já veremos isso daqui a pouco. Então ele vai para a comunidade de Antioquia, mas antes disso, ele, ao ir para Damasco, ele é primeiramente acolhido e recebido em casa por um cristão importante, Ananias, que o acolhe, que o compreende, que acredita nele. Então depois ele vai para Antioquia e mais tarde quer apresentar-se à igreja total, à igreja de Jerusalém, e aí é depois Paulo, que é Barnabé, que o vai acompanhar a Jerusalém para ser um garante, um testemunha de que ele se tinha convertido. Depois de, Antioquia, de estar em Antioquia, ele então vai fazer 4 grandes viagens missionárias, de que já falaremos um pouco a seguir. Voltemos um bocadinho aqui à questão da sua conversão, porque é um texto realmente importantíssimo, é um facto importantíssimo da sua vida. A conversão de Paulo e a entrada na igreja, já lembrei há pouco como é que isso aconteceu, a caminho de Damasco, diz que veio uma luz, Jesus a falar-lhe: Paulo, Paulo, porque me persegues? Cai do cavalo, fica sem ver, e portanto, esse tempo sem ver é um tempo para assumir as mudanças, para fazer a conversão toda, o reset todo da sua vida. Barnabé depois vai acompanhá-lo a Jerusalém. Em Jerusalém, os apóstolos têm medo de Paulo, não acreditam nele, porque conhecem-no como o grande perseguidor dos cristãos. Então teve que ser Barnabé, que era primo de São Paulo, e era um homem muito respeitado na comunidade de Jerusalém. É Barnabé que vai ter com os 12 apóstolos e dizer: é verdade, acreditai, Paulo converteu-se, eu sou testemunha disso, ele já não persegue os cristãos, ele agora é um grande apóstolo, um grande missionário. Finalmente, portanto, ele é aceito pelos apóstolos, ainda que mais tarde tenha tido discussão com alguns, nomeadamente com São Pedro, em Antioquia e também no Concílio de Jerusalém, no ano 50, mas isso falaremos no outro dia. E, portanto, ele vai viver para Antioquia, que é uma grande comunidade cristã, logo a seguir a Jerusalém. Olhemos agora então para as viagens de São Paulo, depois destas breves notas biográficas, olhemos para as viagens de São Paulo. São 4. O apóstolo Paulo percorreu milhares de quilómetros por terra e por mar nas suas viagens missionárias. Ele navegava pelo mar Mediterrâneo e viajava por terra através de estradas romanas, como a Via Ignácia e outros caminhos. Sempre que podia, claro, ele deslocava-se por mar, por barco. Vamos ver isso nos quadros em que eu mostrar as viagens. A grande evangelização de Paulo é à volta do mar Mediterrâneo, não é?
Paulo viajava frequentemente por mar, utilizando navios mercantes para alcançar as cidades costeiras do Império Romano, onde estabelecia novas comunidades cristãs. Portanto, ele, indo por mar, chegava a portos, não é? A cidades costeiras. As viagens marítimas permitiam que ele alcançasse rapidamente centros urbanos importantes, como Éfeso, Corinto e Tessalónica, que eram portos ou localizados em áreas costeiras muito próximas. As viagens marítimas, embora pudessem ter o problema dos naufrágios, das tempestades, e Paulo, por exemplo, na quarta viagem missionária, tem um naufrágio tremendo, que nos é descrito no capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, já falarei disso daqui a pouco. Apesar desses perigos, os navios mercantes ofereciam um meio de transporte relativamente mais rápido e confortável em comparação com as viagens terrestres. E, portanto, era um meio muito mais escolhido por São Paulo. Um meio de transporte, não é? Estava agora a querer aqui andar para a frente. Cá está. Deslocamento terrestre. Também por terra, portanto, Paulo faz as suas viagens pelas estradas romanas. O Império Greco-Romano estava muito bem servido de estradas. Dizem até que esse foi um dos fatores que levou a uma maior facilidade de união entre todo o Império Greco-Romano. Então, Paulo utilizava as bem conservadas estradas romanas para viajar por terra entre as cidades. Viajava a pé ou de cavalo ou mula, os animais de carga, não é? As viagens terrestres eram feitas a pé ou com o uso de animais carga, como cavalos ou mulos, dependendo da distância e das condições do terreno. As viagens eram feitas por etapas, com algum descanso. As viagens terrestres eram divididas em etapas, com paragens em cidades e povoados ao longo do caminho, para descanso e para a pregação do Evangelho. E Paulo passava também entre as grandes cidades. Paulo preocupava-se sobretudo em chegar às cidades. O cristianismo dos primeiros séculos é um fenómeno urbano, porque era aí que estavam a maior parte das pessoas, nas cidades, não nos campos, que eram mais dispersos, digamos assim. E, portanto, Paulo pensava que era uma estratégia missionária, que o importante era ir às grandes cidades fazer a evangelização. Mas não deixava de passar por comunidades rurais. Paulo também se aventurava em áreas rurais, onde alcançava comunidades menores e pregava o evangelho em locais onde não havia grandes centros urbanos. Ele fazia o planeamento das viagens, evidentemente, ele tinha a sua estratégia. Paulo focava os seus esforços em cidades importantes, onde havia maior concentração de pessoas e onde a mensagem do Evangelho se poderia espalhar mais rapidamente. Após estabelecer novas comunidades cristãs, Paulo retornava para visitá-las, fortalecer os laços e dar suporte aos novos crentes. Vamos ver isso. Eu agora, ao mostrar, daqui já a seguir, os mapas das viagens de Paulo, vamos ver como ele voltava às comunidades que ele tinha fundado, aos sítios que ele tinha evangelizado, para ver como é que estavam os cristãos, como é que aquelas igrejas nascentes estavam a evoluir, para os animar, para os corrigir, para discutir algumas questões que lá apareciam. Portanto, ele retornava muito às comunidades que tinha fundado. A comunicação, Paulo também utilizava mensageiros e cartas para manter o contacto com as comunidades e enviar instruções, conselhos e incentivos. Portanto, Paulo comunicava com os cristãos daquele mundo todo, daquelas cidades todas, daquele império greco-romano, onde ele tinha fundado comunidades, comunicava com elas nas viagens, pessoalmente, diretamente, mas também através de cartas. Sabemos que Paulo escreveu, portanto, aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, ao Filémon, enfim, tanto aos Romanos, aos Gálatas, etc. Pronto. Então vamos agora olhar para 4 quadros, rapidamente, das viagens de São Paulo. Na primeira viagem, Paulo sai de Antioquia, que era a sua comunidade, onde ele vivia, comunidade cristã, vai até à ilha de Chipre. Ele vai com Barnabé e com Marcos, João Marcos. Marcos é o autor também de um dos 4 evangelhos, não é? E em Chipre, Marcos deixou Paulo e Barnabé, ficou lá. Então, Paulo e Barnabé vão até a Ásia Menor, a Perga, e vão ali evangelizar em cidades como Icónio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, enfim. E depois voltam para Antioquia. Esta é a primeira grande viagem missionária que nos é descrita a partir do capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14 dos Atos dos Apóstolos. A segunda viagem missionária, Paulo sai também de Antioquia,
vai a Tarso, à sua terra, né? Aqui está, muito visível, sai de Antioquia, vai a Tarso, na Cilícia, depois vai visitar essas comunidades que ele tinha fundado na primeira viagem, Debre, Listra, Icónio, Antioquia da Picia, depois vai um pouco a norte, à Galácia, e vira para oeste, e vai até Troade, depois Filipos, na Macedónia. A Macedónia fica já entre a Turquia e a Grécia, não é? E depois Tessalónica, e vai até Atenas, a Corinto. Isto aparece em discursos e evangelização extraordinária nos capítulos 16, 17 dos Atos dos Apóstolos. Pronto, lá está. Por terra, por mar, cidades costeiras, grandes centros, falar pessoas em público, como em Atenas, no Areópago, mas isso amanhã falaremos mais disso. E depois regressa por mar, no mar Mediterrâneo, até Jerusalém. Cesareia era um porto ao norte de Jerusalém, um porto que fica um pouco, fica junto ao mar Mediterrâneo, um pouco ao norte de Gaza. Essa Gaza que nós agora tanto falamos, terra martirizada, não é? Bom, nesta segunda viagem, como dizia, Paulo separa-se de Barnabé por causa de São Marcos, João Marcos, porque como João Marcos na primeira viagem se tinha separado de Paulo e Barnabé em Chipre, Paulo agora não quer que ele o acompanhe. Então o Barnabé queria que o Marcos fosse, então o Barnabé vai com o Marcos para um sítio e o Paulo vai com o Silas, o Timóteo e o Lucas para outro fazer esta segunda viagem que eu acabei aqui de mostrar. Terceira viagem, novamente sai de Antioquia, vai a Tarso, vai à Galácia, depois vai para cidades importantíssimas da Turquia, Laodiceia, Éfeso, Sardes, Mirna, Pérgamo, Troade, volta de novo lá ao cimo à Macedónia, estão a ver? Sempre a visitar comunidades que ele já tinha fundado para ver como estavam. E depois vem Hebreia, Larissa, Tebas, Atenas, Corinto, e pronto. E depois volta mais ou menos por caminhos parecidos e volta a Israel, embora tendo atracado ao norte de Israel, na Fenícia, em Tiro. Tiro e Sidon são duas cidades fenícias que ficam ao norte da Galileia, portanto já fora do território da Palestina, de Israel. Não é? Bom, finalmente, Paulo vai fazer uma quarta viagem, uma viagem missionária também, apesar de ele ir preso. Paulo foi perseguido em Israel, pelos judeus, que já não estavam a gostar da brincadeira, digamos assim. Ele tinha deixado de ser um grande perseguidor dos cristãos e agora era um grande cristão. E os judeus, que tinham começado a perseguir um pouco os cristãos, começaram a perseguir Paulo e prenderam. Paulo invocou o seu direito de cidadão romano, porque ele era judeu, nascido em Tarso, mas tinha a cidadania romana. Ele era cidadão romano. Então, como cidadão romano, ele tem o direito e a prerrogativa de ser julgado em Roma pelo imperador. Então ele recorre a esse direito, dizendo: eu quero ser julgado em Roma pelo imperador. E porquê é que ele diz isto? Porque ele diz que recebeu uma revelação de Deus que lhe disse: tens que ir pregar o meu evangelho em Roma. Ora, Roma era a capital do mundo conhecido de então. E Paulo pensa assim: eu tenho que ir a Roma. Eu estou preso. Vou pedir para ser julgado em Roma pelo imperador e assim lá vou poder levar também o evangelho à capital do mundo conhecido de então, a Roma. E é por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos vai terminar abruptamente no capítulo 28, depois de Paulo chegar a Roma. Porque para São Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, o objetivo já tinha sido cumprido. Paulo chegou ao centro do mundo conhecido então, a Roma, à cidade de Roma, a capital do mundo. Portanto, se o Evangelho ali chegou, agora já não é preciso dizer mais nada. O Evangelho chegou a toda a parte. Embora nós ficássemos com pena de não saber mais coisas do que é que aconteceu a São Paulo em Roma, depois de lá chegar. Sabemos uma coisa ou outra por alguns documentos, enfim, já falarei um pouco disso, mas sabemos pouco. Então, esta quarta viagem, Paulo vai preso para Roma. Vai num barco, sai de Jerusalém para Sidon. Sidon era um porto, portanto ele vai preso de Jerusalém até Sidon, e aí apanha o barco e pelo mar Mediterrâneo passam ao norte de Chipre, depois vão a Creta, e depois tem um naufrágio tremendo que é descrito no capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, até chegar a Malta,
Depois entram na Itália e Paulo vai até Roma. O capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos conta esta quarta viagem de Paulo, de Jerusalém até Roma. E é uma verdadeira viagem missionária, embora o apóstolo esteja na condição de prisioneiro. É, aliás, uma viagem que, como relatada no capítulo 27 do livro dos Atos, constitui um autêntico resumo de toda a vida de São Paulo. Paulo, na vida, foi muito perseguido em muitas cidades, por aquelas por onde andou, na Turquia, na Ásia Menor. Aqui também é perseguido, até está preso. Paulo sofreu imensas dificuldades na vida. Aqui também sofre muitas dificuldades e até passa por um naufrágio. Mas Paulo passou a vida a pregar, a evangelizar, a exortar. Aqui nesta viagem também, no barco, às pessoas, ele prega. Também realiza curas, milagres. As pessoas são mordidas por serpentes, ele cura. Enfim, como ele próprio se auto-apresentou na carta a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, Paulo passou toda a vida a fazer isto, e o capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos resume toda a vida de Paulo, em que ele faz tudo isto que fez na vida, na sua ida de Jerusalém para Roma, preso, prisioneiro, numa viagem marítima, onde acontece tudo e que é, portanto, um resumo da vida dele. Como disse, isto é o capítulo 27, no capítulo 28, o livro dos Atos dos Apóstolos acaba abruptamente. Porquê? Porque Paulo chegou a Roma, está preso, nós sabemos que ele teve em prisão domiciliária, no seu apartamento, guardado por soldados, foi julgado, foi condenado, depois voltou a ser liberto, tanto quanto sabemos, fez mais alguma viagem, há quem diga que ele veio até à Península Ibérica, o que é muito discutível, mas pronto, volta a ser preso e acaba por ser martirizado, decapitado. Aí pelo ano 67, creio, da nossa era, portanto, Paulo teria aqui 59 anos, por aí, porque nasceu em 8 depois de Cristo, não é? E, portanto, foi decapitado. Sabemos que São Pedro também tinha sido decapitado não, tinha sido morto, tanto quanto a tradição diz, um ano ou 2 antes de Paulo, crucificado. Há uma tradição que diz que ele foi crucificado, e até há outra tradição que diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, com as pernas para cima. Enfim, não há certezas disso, mas os dois grandes apóstolos do cristianismo primitivo, Pedro e Paulo, são então martirizados em Roma. Pronto, eu vou interromper a partilha deste PowerPoint que serviu para o curso de hoje, que eu acabei de gravar agora a solo, completamente sozinho, porque quando estive a fazer esta sessão com os participantes todos, esqueci-me de colocar a gravação a funcionar. Portanto, vou agora terminar, interrompendo a gravação, e pronto, e desejando que amanhã nos possamos encontrar para a segunda sessão sobre São Paulo. Boa tarde a todos, fiquem bem, obrigado.